Olá, nono ano, vamos dar início à nossa aula de revisão, capítulo 2, Revolução Russa, 1917. Então, vamos entender aqui a formação da União Soviética, né? Então, no início do século XX, a Rússia era um país pobre, que sua economia era basicamente voltada e dependente da agricultura. Então, o país tinha um governante, o imperador, né, o czar, que tinha um poder absoluto. E a população era toda submetida a ele, inclusive a Igreja Católica Ortodoxa. Então, em 1854, sob o governo do czar Alexandre II, a Rússia ela entra numa guerra conhecida como a Guerra da Crimeia, né, e ela vai entrar em conflito com a Inglaterra, com a França, com a Turquia. Essa guerra termina em 1856, aproximadamente, derrotada como consequência do atraso em que o país se encontrava. Ora, se a gente está falando que no início do século XX, 1900 e pouquinho, ela ainda era atrasada, dependente só da agricultura, imagine antes, né? Então, o governo ele vai adotar medidas para tentar desenvolver essa agricultura, tentar industrializar mais a Rússia, né? Então, entre 1880 e 1900, a Rússia ela começa a apresentar algumas taxas de crescimento industrial, começa a se modernizar. Entretanto, o absolutismo ele continuava. E isso gerava uma grande insatisfação para a população. Então, entendamos o que é o absolutismo. Mais uma vez, né? É aquele regime político em que todos os poderes estão concentrados na mão do czar, ou do rei, ou do imperador, ou do governante. Em torno de 1904, a Rússia também entra em guerra com o Japão, foi derrotada, e o descontentamento da população contra o imperador, o czar, era muito grande, né? E isso, né, quando não existe uma harmonia, não existe uma satisfação da população em relação ao governante, isso desorganiza a economia, e foi o que aconteceu com a Rússia. A economia se desorganiza e a pobreza do povo ela vai se tornando cada vez maior. E essa desigualdade social ela traz muitos problemas para a sociedade, não é? Então, a população ela saiu em manifestações pacíficas, né, para pedir a Nicolau II melhoras nas condições de vida e instalação de um parlamento, o que o governo reprimiu violentamente. Esse episódio é muito conhecido como o Domingo Sangrento. O czar instala o parlamento, posteriormente vai distribuir terras aos camponeses, havendo uma aparente tranquilidade até mais ou menos 1914. Mas a maioria dos opositores era socialista e seguiam as ideias de Karl Marx, né? Então acreditavam que todos os problemas do país só acabariam se o comunismo fosse implantado, porque eles rejeitavam, ou seja, tinham uma verdadeira ojeriza ao capitalismo. Então, em 1917, sob a liderança de Vladimir Lenin, operários, camponeses e militares iniciaram a Revolução Socialista na Rússia, acarretando a queda da monarquia. Então, aí, a gente vai ver surgir dois grupos, os bolcheviques, né, que queriam derrubar o czarismo pela força, eram liderados por Lenin, e os mencheviques, que propunham a implantação do socialismo através de reformas moderadas. Então, essas dificuldades, que já eram decorrentes da Primeira Guerra, desorganizaram a economia cada vez mais. E em 1917, questões como racionamento de alimentos, passeatas, saques e fome levaram à renúncia do czar. E foi organizado um governo provisório que anistiou presos políticos, garantiu liberdade de imprensa, reduziu a jornada de trabalho para 8 horas diárias, e com tudo isso, os camponeses eles queriam terras e os operários queriam
obviamente, melhores salários. Então, os bolcheviques eles vão prometer atender a todas essas reivindicações, né? E assumiram o poder. Então, para a gente entender, o que é o comunismo? É uma ideologia política, socioeconômica, com o objetivo de implantar uma sociedade igualitária, sem classes sociais, havendo uma propriedade comum dos meios de produção. O que são os meios de produção? As fábricas são todas do governo, não existe propriedade privada. Bom, o mentor filosófico era Karl Marx, que acreditava que o comunismo seria alcançado através de uma revolução proletária, ou seja, uma revolução social com o povo na rua. Já o capitalismo, que é esse sistema que nós vivemos e conhecemos, né, um sistema econômico em que os meios de produção, distribuição e investimentos são quase todos de propriedade privada com fins lucrativos. E esses lucros são distribuídos para os proprietários que investem em empresas. Então, a gente vai ter o predomínio do trabalho assalariado aí, né? E esse regime é o que predomina no mundo, não é? Principalmente desde o final do feudalismo. Então, aí nós vamos ter Lenin assumindo o poder na Rússia. E aí está na página 5 da nossa apostila, né? Ele passa a ser apoiado pelos sovietes, conquista Moscou, a capital, né? Obrigou o governo provisório a renunciar e assume o poder. E aí é implantado o primeiro Estado socialista da história. Então surge a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então os russos, sem saber, né, eles vão acabar futuramente perdendo liberdade, vão empobrecer mais ainda, enfim. Então, as terras da nobreza e da burguesia foram todas expropriadas, tiradas dos seus proprietários, foram distribuídas com os camponeses e tudo isso você tem discriminado aí na tua página 5. E esse novo regime torna-se autoritário e acaba com o sonho de se criar uma sociedade onde todos fossem iguais e livres. Então, na nossa página, deixa eu ver aqui, na nossa página 7, a gente vai ter o período de Stalin, que vai de 24 a 1953, né? E aí, após a morte de Lenin, Stalin assume, disputa o poder com Trotsky, vai organizar o Exército Vermelho, e Stalin acaba vencendo e fica no poder até sua morte em 1953. E tem, assim, a Rússia vai se tornar uma grande potência econômica e militar, começa a rivalizar cada vez mais com os Estados Unidos, e nós temos aí a chamada Guerra Fria. Então, a Guerra Fria ela acaba sendo uma guerra ideológica, né, uma disputa pela superioridade política, econômica e militar mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Isso após a Segunda Guerra Mundial, que durou de 39 a 45. Então, de 47 a 91, houve uma corrida nuclear, cada um desses países se esforçando para construir cada vez mais bombas atômicas, né? Mas Stalin ele melhora as condições de vida do povo russo, expandiu o território do país. Evidentemente que muitos problemas foram decorrentes do seu governo. E posterior a ele vem Nikita Khrushchev, que depois de Stalin ele assume o poder, né, e inicia um processo de desestalinização na União Soviética. Então é bem interessante se prestar atenção nesse aspecto. E aí a gente vai perceber que Nikita Khrushchev, ele vai investir muito em programa espacial, né? Ele coloca o Sputnik em 57, o cosmonauta Yuri Gagarin, que é lançado no espaço, fazendo uma disputa, né, com os Estados Unidos, que já tinha. Então, Yuri Gagarin foi o primeiro homem a viajar pelo espaço.
é o que temos notícia. Então, é muito interessante a gente observar que ele tinha muitas ideias reformistas, né? Ele era pouco diplomático nas suas ações. Então, ele aprovou no seu governo a construção do Muro de Berlim, após o Ocidente recusar que Berlim Ocidental fosse incorporada ao restante da cidade e tornar-se uma área livre e desmilitarizada. Então, ele se afasta da China, né? Afastou a China de Mao Tse-tung, das relações com a União Soviética. E ele também ajuda ele se recusa, na verdade, a ajudar o programa nuclear chinês. Então, Nikita Khrushchev, que era filho de camponês, que participou da Segunda Guerra Mundial, se esforçou para melhorar a moda dele, o jeito dele, né, as condições de vida do povo russo. Bom, eu sugiro para vocês uma releitura do capítulo 2 para melhor compreensão do texto, ok? Um ótimo estudo para vocês.